Sem dúvida, debaixo do cuidado do Senhor, nós podemos viver tranquilos. Quero também agradecer a todos aqueles irmãos que estão connosco esta manhã. Nós daqui a olharmos para a nossa igreja, o nosso coração rejubila de gratidão porque a nossa igreja está cheia. Também na galeria temos bastantes irmãos e nós queremos saudar cada um dos nossos irmãos que hoje está connosco e também queremos saudar todos aqueles que nos escutam através da internet. Que o Senhor possa estar connosco, que o Senhor nos possa abençoar e possamos sair daqui mais enriquecidos com o seu amor, irmãos. A mensagem que eu vou apresentar esta manhã é uma mensagem que já é muito conhecida, irmãos. Ela é baseada numa experiência que Jesus viveu enquanto esteve nesta terra. Ela é relatada por Mateus e por Marcos, que presenciaram realmente ou acompanharam Jesus quando ele viveu esta experiência. Como eu disse, irmãos, esta experiência é bastante conhecida e nós já a ouvimos muitas vezes. Mas todas as vezes que nós meditamos nesta experiência, nós encontramos sempre lições que tiramos para a nossa vida. E se nós usarmos essas lições, nós somos enriquecidos. Porque foram lições que o Senhor quis dar aos seus filhos naquele tempo e quer dar-nos ainda hoje. E assim eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus 15, 21 a 28. Mateus capítulo 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmão, Jesus teve que deixar a Galileia. O seu ministério ali estava a terminar. A popularidade que Jesus tinha alcançado tinha-se virado contra ele. A maioria daqueles que se consideravam seus discípulos tinham-no deixado, tinham-o abandonado. A atitude e as ameaças dos líderes judeus mostravam que a sua vida estava em grande perigo. E Jesus, com muita tristeza, deixou o seu campo de trabalho. E a sua retirada para a Fenícia marca o fim do ministério, que durante um ano Jesus dedicadamente trabalhou em favor daquele povo. Jesus, ao escolher esta região da Fenícia, Jesus tinha um grande propósito. Jesus pretendia dar uma grande lição aos seus discípulos. E essa lição é que eles deviam trabalhar em favor dos não-judeus. E essa região proporcionava uma excelente oportunidade para esse ensinamento que o Jesus pretendia dar. Irmãos, no entanto, não era o único propósito que levou Jesus a fazer essa viagem. Nós sabemos que Jesus sempre foi tocado pelo sofrimento humano. E vamos ver em Marcos, aqueles que tiverem neste mesmo livro, no capítulo,
Vamos ler novamente esta passagem. E diz o seguinte, irmãos. Portanto, Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Portanto, aqui diz-nos, irmãos, que uma mulher, esta mulher não era judia, esta mulher era cananeia, e ela aproximou-se de Jesus, e reparem como ela se dirige a Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós sabemos que os judeus tinham muitos preconceitos. Eles não toleravam todos aqueles que não fossem judeus. E aquela raça, esta mulher pertencia a uma raça cananeia, uma raça idólatra, uma raça que era desprezada e odiada pelos judeus. E a essa classe pertencia esta senhora que foi ter com Jesus. Ela era uma pagã. E é surpreendente, irmãos, como uma mulher pagã se tenha dirigido a Jesus usando o título messiânico Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto mostra que esta senhora tinha uma noção de quem Jesus realmente era. Muitos judeus viviam na Fenícia. Esta senhora também era fenícia. Muitos judeus viviam ali. E as notícias da obra realizadas por Jesus já tinham chegado também ali. E foi por esses judeus que residiam ali na Fenícia que esta mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar do seu poder em curar todas as enfermidades. E a esperança nesta mulher nasceu no seu coração. E esta senhora, irmãos, já tinha procurado o auxílio de deuses pagãos. E ela foi ali em busca de cura para a sua filha, mas eles não conseguiram curar a sua filha. Irmãos, nós aqui agora vimos quem é o nosso Deus, irmãos. Deus conhecia a situação desta senhora. Deus sabia que ela queria estar ao seu lado e queria vê-lo. Então Jesus colocou-se no seu caminho para a ajudar. Irmãos, quando nós estudamos esta história, o nosso coração fica tão comovido por ver que Jesus está sempre atento a tudo aquilo que se passa na vida dos seus filhos. Estejam eles bem, não estejam eles bem. Deus está sempre atento. E aqui, mais uma vez, nesta experiência, Jesus revela o seu cuidado, a sua proteção por cada um daqueles que precisam do seu auxílio. Agora, irmãos, aquela mulher pela primeira vez está na presença de Jesus. E movida pelo amor de mãe, ela agora dirige-se a Jesus e diz, Senhora, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Irmãos, o que seria para esta mãe miseravelmente endemoninhada, irmãos? Jesus sabia, irmãos. E sabem porque é que Jesus sabia? Quando nós lemos o relato da vida de Jesus, nós vimos que Jesus sofreu muito causado por Satanás, irmãos. A sua vida foi marcada por muito sofrimento dado pelo inimigo. E Jesus sabia o sofrimento desta mãe e sabia o sofrimento daquela filha nas garras do inimigo. Mas, irmãos, como eu disse, Jesus queria dar uma lição aos discípulos. E Jesus não respondeu de imediato ao pedido daquela mãe. Jesus recebeu aquela mãe
como se os judeus a recebessem, irmãos, da mesma maneira. E era propósito do Senhor impressionar os seus discípulos da maneira fria e insensível como eles tratavam todos aqueles que não eram judeus. Era essa a lição que o Senhor pretendia dar, irmãos. E também para que eles pudessem ver um modo compassivo e amável como Jesus tratava todos aqueles que iam em busca da proteção e do cuidado do Senhor. Embora Jesus não respondesse àquela mulher e estivesse como que indiferente, aquela mulher não perdeu a sua fé, irmãos. E ela continuou a seguir Jesus e continuou a clamar: Senhor, por favor, socorre-me. Reparem a atitude dos discípulos, irmãos. E vamos ver essa atitude dos discípulos. Qual foi a atitude deles, irmãos? No verso 23 do capítulo 15 de Mateus. E diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ela fez uma súplica: Senhor, ajuda-me. Jesus não respondeu palavra. Ele estava a testar os seus discípulos. Reparem os seus discípulos o que disseram. Chegando-se ele aos pés de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos estavam importunados, irmãos, porque aquela senhora estava a gritar ou a suplicar que o Senhor tivesse misericórdia dela e tivesse misericórdia da sua filha que estava endemoniada. E, irmãos, a resposta de Jesus vem em Mateus 15, 24. Jesus diz assim: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, declarou Jesus. Irmãos, aquela mulher cananeia era uma ovelha perdida que eles deveriam ter ajudado e não o fizeram, irmãos. Ela era essa ovelha perdida que Jesus estava a dizer e que eles negligenciaram fazer o trabalho em seu favor. Por isso ela estava ali a sofrer, porque ela não tinha o conhecimento de Deus, que eles tinham esse conhecimento e não lhe deram esse conhecimento. Eles negligenciaram, mas Jesus estava a fazê-lo, irmãos. Era a lição que Jesus queria dar. Eles negligenciaram fazer este trabalho, mas Jesus estava a fazê-lo e continuou a fazê-lo enquanto ele esteve aqui na terra, irmãos. Porque a sua preocupação era sempre ajudar aqueles que em busca do seu auxílio. Em face disto, irmãos, aquela mãe ajoelha-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, por favor, socorre-me. E vamos ver o que é que Jesus responde a esta senhora, neste mesmo capítulo. Deixem ficar abertos, irmãos, em Mateus 15, neste mesmo capítulo 15, 26. Ele, porém, desculpe, irmãos, capítulo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Foi a resposta de Jesus ao apelo de socorro desta mulher. Irmãos, Jesus aqui expressa a atitude característica judaica de que os gentios, porque eles consideravam aqueles que não eram judeus gentios, eles não tinham direito às dádivas divinas, nem sequer tinham direito à salvação que Jesus veio dar àqueles que viviam. Irmãos, esta resposta que Jesus deu poderia ter desencorajado aquela senhora. Mas ela estava certa de que Jesus tinha poder para curar a sua filha. E aquela mãe não desistiu, irmãos. E não desistiu porquê? Porque a sua filha estava em perigo de vida e ela tinha aquela oportunidade, ela não ia deixar aquela oportunidade. De maneira nenhuma. A oportunidade de estar ao pé de Jesus, que ela tanto ansiava estar, ela continua a acreditar que Jesus poderia curar a sua filha.
Irmãos, mas por trás daquela aparente indiferença de Jesus, ela olhou para Jesus e diz que viu um rosto tão compassivo e que ele não podia ocultar realmente esse amor que ele sentia e que transparecia no seu rosto. Diz que a voz de Jesus não tinha nenhum traço de impaciência e o seu rosto revelava bondade. Que contraste, irmãos, entre os discípulos que estavam ao lado de Jesus e que queriam despedir aquela mulher, a lição que o Senhor Jesus lhe pretendia dar, pretendendo ser frio e indiferente ao rogo delas, mas ela viu no rosto de Jesus, viu realmente que ele era um Deus compassivo e misericordioso. E agora no verso 27, vejam a resposta que ela dá a Jesus, irmãos. No verso 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta tão sábia, irmãos. Ela não se importava de ser uma cachorrinha, irmãos, porque era assim que os judeus os viam. Viam-nos como cães, como cachorros. Ela não se importava de ser essa cachorrinha. Também não se importava de ter as pequenas migalhas que Deus favoreceu o povo de Israel. Aquelas pequenas migalhas eram pequenas bênçãos. Ela já não queria as grandes bênçãos que eram derramadas sobre o povo de Israel. As pequeninas, ela já queria essas pequeninas bênçãos. Porque essas pequeninas bênçãos vinham de Jesus e sabiam que essas bênçãos iriam beneficiá-la a ela e viria beneficiar a sua filha. Irmão, Jesus ficou maravilhado com a atitude desta mulher. Jesus tinha acabado de deixar o seu campo de trabalho porque os escribas e fariseus procuravam matá-lo. Jesus tinha acabado de deixar o seu povo que ele veio salvar, o povo judeu. E agora aqui Jesus encontra uma mulher pagã de uma raça infeliz, uma raça desfavorecida, uma raça que era rejeitada, sem o conhecimento de Deus, mas que tinha uma fé e uma perseverança que eram louváveis, irmãos. E Jesus louvou a fé e a perseverança desta senhora que não o conhecia, mas o aceitou como seu Senhor e seu Salvador, irmãos. Agora, ela não é mais rejeitada, irmãos. Ela não tem que se considerar mais uma cachorrinha, irmãos, desfavorecida dos favores de Deus. Ela agora é uma filha de Deus e como filha de Deus ela tem direito a todas as bênçãos que o Senhor quer oferecer aos seus filhos. Foi isso que o Senhor assegurou a esta senhora. E reparem o que é que agora Jesus diz a esta mãe. Encontra-se no último verso do capítulo 15. Então Jesus respondeu e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isto para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E se formos a Marcos, que relata a mesma experiência de Jesus, diz que quando a sua mãe chegou, ela estava deitada na cama e já não tinha mais aquele sofrimento que o diabo lhe causava. Irmãos, com esta experiência, Jesus estava a preparar os discípulos para a missão que Deus lhe queria confiar quando ele partisse. Eles deviam levar as boas novas aos centros do grande império do mundo. E nós vimos que quando Jesus partiu, Deus disse aos seus discípulos, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Irmãos, os discípulos compreenderam perfeitamente aquilo que o Senhor pretendia dizer-lhe. E a partir daquele momento, irmãos, eles foram dedicados, servos de Deus, ao serviço daqueles que não eram judeus.
Eles tinham sido ensinados a desprezar aqueles que eles consideravam gentios, e afinal eles acharam pessoas tão maravilhosas e famintas da luz do céu, realmente entre aquele povo. Irmãos, não há barreiras que o homem ou Satanás possa erguer que a fé não seja capaz de atravessar. Aquela senhora, aquela mãe confiou em Deus e ela diz que se atirou contra as barreiras que tinham sido erguidas entre judeus e aqueles que não eram judeus. Ela lutou, ela foi realmente uma guerreira, digamos assim. Ela fez tudo para que essas barreiras fossem destruídas através da sua fé. Irmãos, será que nós temos barreiras que formamos entre nós e Deus? Temos nós barreiras entre nós e o nosso irmão, por quem Deus deu a vida e que um dia vai estar com Ele no céu? Que barreiras temos nós estado a construir, irmãos? Esta é a igreja do Senhor que está a preparar-se para um dia viver na eternidade com o Senhor. Quais são as barreiras que nos impedem de lá estar com o nosso Deus, fazendo estas barreiras com o nosso Deus, ou barreiras com o nosso próximo? Este é meu próximo, aquele não. Irmãos, meditemos nisto. Irmãos, o título do meu sermão foi Encontro Inesquecível. Eu tenho a certeza que durante a vida desta senhora, ela nunca mais esqueceu este encontro que ela teve com o seu Senhor. Nunca mais ela o esqueceu. Irmãos, há momentos também na nossa vida que marcaram muito a nossa vida e que também não esquecemos, irmãos. Ao longo da nossa vida, quando nós nos sentimos mais embaixo ou mais desmotivados, nós nos lembramos daquilo que fez por nós o nosso Deus no passado. Isso nos dá alento, isso nos motiva a nós continuarmos a nossa caminhada. Eu gostaria de deixar com os irmãos uma experiência que eu vivi há algum tempo, irmãos. Uma experiência que marcou muito a minha vida e quando às vezes eu me sinto mais desmotivada, o Senhor permite que eu me lembre desta experiência e eu continuo a avançar porque o Senhor está ao meu lado. Irmãos, eu quando cheguei a Aveiro, isto há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu não conhecia nada de Aveiro. Eu vim de Angola e foi para aqui, para esta terra que nós encontramos trabalho e viemos para esta terra. Então, irmãos, eu já estava a trabalhar na altura e uma irmã disse-me para eu estudar a palavra de Deus com uma senhora que vivia na Gafanha. Irmãos, eu não sabia o que era a Gafanha, eu nunca tinha ido à Gafanha. Eu disse, mas eu não sei onde é a Gafanha, como é que eu posso ir para a Gafanha? Eu não tenho transporte. Ela disse, não há transporte, há autocarros. Pronto, aquela senhora queria muito estudar a palavra de Deus, e eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, seja com quem for. Eu disse, sim senhor, eu vou. Ela acompanhou-me a primeira vez, eu apanhei o autocarro, descemos, ela levou-me à casa da senhora, só que na altura era outono, já no fim quase do outono, e quando eu lá cheguei ainda era dia, porque eu saí do meu serviço e a correr apanhei o autocarro e dirigi-me à casa daquela senhora. Então a senhora, a irmã, portanto, que me levou lá, deixou-me lá e disse, eu agora tenho que apanhar o autocarro para casa, porque depois eu não tenho mais nenhum autocarro. Fica aqui e depois vai apanhar o autocarro, não se esqueça que o autocarro é às 8 horas. Eu disse, está bem. Entretanto, quando eu terminei o estudo, quando eu saí, era escuro. E agora, como é que eu ia para a paragem do autocarro? Irmãos, não imaginam onde era a casa daquela senhora. A casa daquela senhora era entre hortas. Havia um carreiro que levava à casa daquela senhora. Era hortas. Eu assim, mas como é que eu vou passar por aqui? Se há
poços, eu vou cair num poço, eu não vejo nada, está escuro, eu não conheço o caminho. Mas aquela senhora estava, nesta angústia, aquela senhora disse, eu vou levá-la à paragem de autocarro. Pronto, ela levou-me à paragem de autocarro. Na semana seguinte eu levei a minha lanterna, irmãos. Minha mãe dizia que um homem prevenido vale por dois. Eu levei a minha lanterna e quando eu saí, a senhora disse, olha, agora já pode ir sozinha. Não foi fácil, irmãos. No meio daquelas hortas, passar num caminho, mas com a minha lanterna lá cheguei. Pronto, o tempo continuou. Então, houve um estudo que eu dei, que a senhora estava tão entusiasmada e começou-me a fazer perguntas. E eu comecei a responder às perguntas. E quando olhei para o relógio, disse, o autocarro. Faltavam 5 minutos. Eu ainda tinha que apanhar, ainda era longe chegar lá. Ela disse, não se preocupe, o autocarro vem sempre atrasado. Pronto, mas mesmo assim eu fui bastante depressa. Então cheguei lá, eu esperei o autocarro, uma senhora passou e disse assim, está à espera do autocarro? O autocarro já passou. Eu disse, minha senhora, o autocarro das 8? Sim, já passou. Eu disse, não posso acreditar. A senhora disse que ele chegava atrasado, eu vou ficar aqui. E fiquei. Outra senhora passou e disse, está à espera do autocarro? Só se for para amanhã. O autocarro já passou, já recolheu. Não posso. Outra pessoa passava, dizia-me todas a mesma coisa, irmãos. Eu fiquei em pânico. Eu comecei a ficar em pânico e disse, senhora, eu estou aqui num sítio, eu não conheço ir para a minha casa. Porque eu não conhecia o caminho de casa, eu estava há pouco tempo em Aveiro. Eu também não sei se aqui há táxis, eu também não tenho dinheiro para apanhar o táxi. Eu não sei ir a pé porque eu não sei o caminho. Eu comecei a entrar em pânico, irmãos. O senhor sabe, em pânico. Eu disse, senhor, eu deixei a minha filha em casa. A Carla, na altura, tinha 11 anos. Só ela é que sabia onde eu tinha ido. Eu não disse ao meu marido, porque eu não sabia se ele me iria deixar. E eu sabia que a minha filha estava em pânico, não me via aparecer. E eu estava em pânico porque eu estava ali. Eu disse, olha, senhora, tu sabes que eu estou aqui. Tu sabes que eu não sei ir para a minha casa, nem trouxe dinheiro para ir de táxi, nem sabia se havia táxi, eu não sabia nada na altura, irmãos. E eu disse, olha, senhor, eu estou aqui a fazer o teu serviço, eu sei que tu vais me ajudar. Como? Eu não sei, mas eu sei que tu vais me ajudar. E eu encostei-me e passado um bocadinho, irmãos, aconteceu algo de lindo, irmãos. Apareceu um autocarro às escuras, parou. Aquilo que humanamente era impossível acontecer, Deus permitiu que acontecesse. O autocarro às escuras parou e disse assim, para onde é que vai? Eu disse, para Aveiro. Eu entrei no autocarro. Irmãos, eu não sei quem era o motorista, porque o autocarro vinha às escuras. Eu não sei de nada, irmãos. Eu só sei que entrei no autocarro. Ele disse-me, onde fica? Ele trouxe-me à paragem que eu lhe disse e eu depois fui para casa. Irmãos, esta foi uma das experiências lindas que marcou a minha vida, irmãos. Porque Deus permitiu que aquele autocarro passasse. Quem conduziu o autocarro, eu não sei, um dia no céu o Senhor vai me dizer. Mas que eu pude chegar a horas à casa, que a minha Carla sabia que era aquela hora que eu chegava sempre. Irmãos, a experiência vivida por Jesus e narrada é uma experiência linda que marcou a vida daquela senhora. Esta experiência que eu vivi, irmão, entre as tantas que o Senhor tem permitido que eu tenha vivido, foi uma experiência que marcou a minha vida. E ela está registada na minha vida. No momento de maior aflição, eu sei que Jesus está lá. Eu sei que no momento em que eu preciso dele, Jesus está lá. Pode não ser da maneira que eu quero, mas eu sei que Jesus está lá e está a cuidar de mim. Irmãos, é a minha mensagem esta manhã para cada um de vocês, irmãos. Nós não sabemos o que nos vai acontecer amanhã, mas há uma coisa que nós sabemos. Jesus estará conosco.
Jesus tem estado comigo, Jesus tem estado com cada um de vocês e continuará a estar até que Ele venha. Até como aquela mulher conseguiu ver Jesus, irmãos. E a sua gratidão e a sua alegria, até o dia em que nós podemos ver Jesus e agradecer-lhe tudo aquilo que Ele fez por nós e na nossa vida enquanto estivermos aqui. Que o Senhor vos abençoe e ajude, é a minha oração. Obrigada.